Bem-vindos à segunda parte deste que será que é o primeiro e que eu espero que seja o primeiro de muitos desta partilha de podcasts entre o 1v1 by Hoopers e este que é o meu podcast do Quinto Quarto. Aqui no primeiro episódio já viram que temos cá o grande Mário Fernandes. Na primeira parte falamos como jogador e agora cabe-me a mim mostrar e dar a conhecer às pessoas, a quem nos ouve, este teu lado que eu conheci pessoalmente no grau 2 o verão passado e que gostei e vi que tens a ideia certa do que é o basquetebol e como é que deve ser o basquetebol e como é que deve ser estruturado, e também gostava que depois, ao longo da conversa, vamos falar sobre isso certamente. Mário, antes de começar, quero-te agradecer agora a nível pessoal por teres aceito este convite. Os podcasts são mesmo para isto, para partilhar estas experiências e tu tens muitas experiências para partilhar, como nós vimos na primeira parte. Primeiro gostava que nos desses aqui já deste um apanhado como é que foste um jogador, gostava que desse aqui um apanhado muito rápido destes últimos anos em que começaste a tua carreira como treinador, onde é que andaste e onde é que estás agora? Bom, eu fiz então o estágio de grau 1 no Benfica, estava a jogar no Benfica e fiz no Benfica, no sub-14 do Benfica, com o Fred Umbelina. E depois, os últimos anos do Benfica, acabei por não fazer mais nada, e quando regressei aqui à Madeira fui integrado na equipa de sub-16. Nesse momento tínhamos apenas um sub-18 e eu aproveitei a equipa de sub-16 e fiz também subida de escalão e fizemos os dois, e sub-16 e sub-18, e este ano fiz também séniores B, para além de sub-16 e sub-18, tudo aqui na Madeira. Muito bem, a primeira pergunta que eu te faço, e antes de passarmos aqui mais para este novo mundo que tu estás, como é que foi a transição de jogador, ou como é que está a ser a transição em que tu ainda jogas para agora também treinares, porque sei que jogar e treinar é completamente diferente e a dinâmica que tens que ter é completamente diferente também. Eu sinceramente senti algumas dificuldades no início, porque a minha exigência enquanto jogador, eu depois tentei, obviamente, assim, e se calhar de uma maneira muito, muito agressiva no início, tentei impor na equipa de sub-16. Eu apanhei a equipa já com o decorrer da época, eu não comecei desde o início, na minha primeira experiência como treinador principal, apanhei a equipa, julgo que em fevereiro, ali 3-4 meses para acabar a época, e senti ali alguma dificuldade, mas a verdade é que depois vais-te adaptando, depois vais-te sentindo cada vez mais confortável a dar os treinos, vais conhecendo melhor os jogadores e aquilo que sabem e gostam de fazer, e a maneira como tu explicas e intervens, depois acaba por ir melhorando aos poucos. E o primeiro ano foi de facto mais complicado, obviamente, mas depois estes últimos dois foram muito bons. Tenho gostado bastante de trabalhar com eles, e eles dizem muitas vezes que aprendem muito comigo por eu ainda ser jogador e isso, mas é verdade, e tu sabes que nós aprendemos também muito e evoluímos bastante com eles. Sabes que isso é uma cena, por acaso, que eu acho que é muito interessante e é muito positiva haver essa oportunidade de um jogador de formação, no miúdo, ter um treinador a competir no nível em que tu estás, porque acho que muitas vezes cai-se no erro nos clubes de o treinador, um miúdo que joga no sub-16 é o treinador do sub-14. Aí acho que acho que não faz sentido, pela diferença de idades, pela experiência que o treinador neste caso tem. Acho que aí não faz sentido, mas o miúdo poder ter um exemplo, ou seja, o treinador não só está a pedir-lhe para fazer coisas, como depois o miúdo tem a oportunidade de ver o treinador de facto também a fazer essas coisas. Eu acho que isso é uma oportunidade rara, tendo em conta o nível que estás a jogar, mas muito fixe, acho que é muito positivo para os miúdos. E para além de ser uma oportunidade, também é uma corda fina para o Mário, porque ele não pode dizer um miúdo: olha, tu tens de defender campo inteiro e tens de estar aqui, correr e passar à frente, depois chega ao jogo. Porque os miúdos são assim, os miúdos são muito sinceros e muito diretos. E vão dizer: coach, então tu dizes para fazer uma coisa. Eu disse para eu não falar. Não, eu desde o início. Pois é, mas não, isso é verdade. Esse é um exemplo perfeito. Mas eu desde o início disse-lhes que
uma coisa é formação e uma coisa é alto nível, e vocês têm que fazer essa separação, porque da mesma forma que eu também faço. E muito daquilo que eu vos digo, vocês veem a seguir no fim de semana, que não é bem aquilo que eu faço, e é uma coisa que é natural, mas eu fiz-lhes ver que aos poucos fui-lhes mostrando que aquilo que eu digo é o que está certo, é aquilo que eles têm que seguir. E é o que é preciso. E Mário, diz-me uma coisa, quando é que tu percebeste que querias ser treinador? Foi por influência de alguns treinadores que acharam que poderias ter algum futuro do outro lado, ou tu também, conhecendo base e conhecendo o jogo de outra forma, também sentiste essa necessidade de continuar ligado caso um dia quando acabares de jogar? Foi já durante a carreira, numa primeira fase, eu lembro-me que eu dizia mesmo, não queria ser treinador, não era onde eu me sentia bem, não era o que eu queria fazer, não treinar os miúdos, e não sou o mais sincero possível, não era para aí que eu estava a virar. A verdade é que depois as coisas vão evoluindo e eu vou começando a pensar o jogo de maneira diferente, vou estando sentado e se calhar fazia aqui e depois vais comunicando entre os jogadores, vais comunicando também com treinadores que vão ouvindo a tua opinião, que vão falando contigo e portanto vais-te sentindo cada vez mais confortável a esse nível, e chegou uma altura que eu disse, se calhar este verão vou tirar o curso de nível 1. Isso aconteceu há uns 8 anos, foi quando se calhar fez o clique. A minha vida é feita de cliques, eu clico para sair, eu clico para ser treinador. Muito bem. E durante a tua carreira, aqui puxando também um bocado atrás à parte do jogador, quais foram as grandes referências a nível de treinadores que tu tiveste, já que passaste por grandes equipas cá em Portugal e por grandes treinadores, e também em Espanha e na Suécia? Quais foram aqueles treinadores que te ficaram e que ainda hoje te lembras, e que quando precisas de alguma inspiração divina lembras-te deles? Sim, eu tive a sorte de ter trabalhado enquanto sénior com treinadores de topo mesmo. Eu começo na seleção com o Valentin Melnichuk, eu com 23, 24 tive 2 anos com um treinador espanhol que já tinha andado pelo mundo quase todo. Depois tive o Monge na seleção, depois tive Mário Palma, tive o Norberto na Académica, que são referências aqui em Portugal de excelentes treinadores, e esses sem dúvida que me fizeram não só melhor jogador na altura, mas depois vou buscar algumas coisas ainda a esses momentos e essas aprendizagens que tive com eles. Era uma coisa que eu, por acaso, gostava de perguntar, Mário, que é isso. Tu agora, enquanto treinador, quando estás, sei lá, a preparar os teus treinos, ou mesmo em jogo, às vezes, certas situações, tu fazes esse rewind, tipo, fazes essa ligação a momentos do jogador e lembras daquele momento em que aquele treinador fez aquilo e tu vais fazer também, há essa ligação? Sim, muitas dessas coisas, sinceramente, saem naturalmente, não tenho aqueles momentos do jogo em que, mas por exemplo, quando estou a preparar um treino, sou capaz de ir buscar um exercício que tive e que gostei, enquanto jogador gostei de fazer e que nunca tinha feito com os miúdos, então vou aproveitar, vou tentar fazer isto, vou tentar implementar isto, e isso acontece muitas vezes, e o facto de já conhecer o exercício enquanto praticante, digamos assim, depois também é mais fácil metê-lo e introduzi-lo aos miúdos. Muito bem, Mário, tu há um bocado disseste muito bem que sabias que querias acabar a tua carreira em casa, no Cabo, e tu és um filho do Cabo, e tens um grande peso no clube, e todos os miúdos te reconhecem no teu nome e na tua carreira um grande valor. Sentes uma pressão acrescida, uma pressão positiva neste caso, em transmitir a mensagem certa aos teus atletas, de o que é ser Cabo, de que realmente podem, tu és um jogador baixo, dentro da estatura normal, hoje em dia, e sempre foste um base mais baixo do que a média do campeonato nacional. Quais são as mensagens que passas aos teus atletas enquanto treinador? Ou então és mais um treinador de exemplo, e as mensagens que tu queres passar acabas por passar mais no campo, por liderança e por questões de jogo em si?
Portanto, eles são, como tu sabes, os atletas são muito curiosos, eles gostam sempre de saber as histórias e as coisas e isso tudo. Portanto, eu falo muito com eles sobre a minha carreira e eles sabem muito também dela, mas não há dúvida que eles terem como treinador um jogador que joga na Liga e que foi jogador da Seleção Nacional, que jogou, que foi campeão, que ganhou as competições todas em Portugal, que jogou no estrangeiro. Eu acho que só esse facto e de estar ali com eles todos os dias e de lhes mostrar muitas das coisas que eu faço e fiz, já é uma motivação. Eu acho que, ok, sim, temos muitas conversas e falo com eles e dou-lhes muitos exemplos e isso tudo, mas só o facto de estar ali penso que já é uma motivação extra para eles. Claro, mas eles têm essa noção de quem é que é o Mário antes de teres voltado para o Cabo? Eles sabem quem é que é o Mário e o que é que o Mário fez em Portugal e fora de Portugal? Sim, sabiam, conheciam-me, sim. Eu apanhei, eles tinham 13 anos, 14 anos nos primeiros momentos em que estive com eles, porque agora também tenho-os acompanhado, eles eram sub-16, agora são sub-18 e eu tenho-os quase todos, são os mesmos, e sim, a maioria deles conheci, sim. Então, diz-me uma coisa, tens algum atleta nos Séniores B que seja o teu colega de equipa? Ou que faça treinos com a equipa A? Na equipa. Sim, 2, um deles é o meu irmão. Como é que tu fazes essa... Para voltar à questão da primeira parte, apertas mais que o teu irmão ou é igual? Na primeira parte... Ele jogava, ele jogava na equipa B, mas não treinava comigo. Ok. Porque eu na primeira parte perguntei, era a questão de colegas de equipa. Colegas de equipa, sim. Como treinador. Sim, acabei por também ser treinador dele, sim. Treinado pelo meu pai, meu, e é uma grande merda, é mesmo assim. Não, nós... ele treinava na equipa principal e jogava na equipa B, e nós ele fez 9 jogos connosco, portanto, e a verdade é que ele obviamente era o que mais se evidenciava, não é? Por ser também o mais velho e com mais experiência, mas ele, não é por ser meu irmão, mas ele portou-se muito bem e percebeu exatamente aquilo que ia enquanto jogador da equipa principal numa equipa B, que era integrar os outros e ajudar os mais novos, e ele fez isso de uma maneira perfeita. Para além dele, havia mais um que treinava nos séniores também. Mas tu não mudavas muito a tua maneira de estar em campo, tanto como jogador, como treinador, certo? Tu já disseste no início que és uma pessoa, que quando conheci, veio isso logo à tona, que és uma pessoa muito exigente, não só contigo, mas também com aqueles que trabalhas e aqueles que te rodeiam. Transferes isso do jogo para os treinos e eles sentem-se à vontade contigo porque sentem que é o mesmo Mário de um lado e do outro, ou sentes que há grande diferença quando tiras a camisola do jogador e vestes o casaco e pões o apito na boca? Não, a exigência é a mesma e eles sentem, é o que eu te estava a dizer, numa primeira fase até foi mais complicado, porque se calhar eles não estavam habituados a um treinador tão exigente ou que puxava tanto por eles, ou que queria mais deles, ou que queria treinos mais intensos, porque eu gosto de treinar intenso, não vou dar um treino que não seja intenso, eu sou a mesma pessoa enquanto jogador e enquanto treinador, obviamente. Posso ser e sou, enquanto jogador, um bocado mais agressivo com um colega de equipa do que sou com um miúdo que tem 13, 14 anos e que está a começar agora, que seja, obviamente. Mas ao nível da exigência, ao nível do compromisso e da responsabilidade, eu exijo sempre o máximo. Sim. É uma história que eu tenho que partilhar, porque o Mário este ano fez um bocado da pré-época no grau 2, e é engraçado que o facto do treino e do treinador e o jogador nunca se param. O Mário era dos primeiros a saltar para dentro de campo, porque ele dizia: pai, aqui estou a treinar, estou a fazer a minha pré-época, e acho interessante também nunca perder essa ligação jogador-treinador. Aqui, antes de passarmos aqui um bocado mais para as ilhas, em especial, porque é um tema que eu, enquanto treinador, e tenho alguma ligação aos Açores, e sei mais ou menos a realidade que se vive nos arquipélagos a nível de competição. Antes de chegarmos lá, quais foram as grandes diferenças agora a nível de treino, a nível de equipa técnica, que tu sentiste quando foste para a Espanha e quando foste para a Suécia? Olha, por acaso,
os treinadores que apanhei fora de Portugal, tenho para mim que aqueles que tinha em Portugal posso dizer que eram melhores, obviamente os treinadores são diferentes, mas que me dei melhor ou que gostei mais e senti mais exigência e mais empenho ou melhorias, foram os treinadores que treinei em Portugal, sinceramente. Em Espanha nós podemos ter a ideia de que pela competição ser melhor, que os treinadores vão ser melhores. Não senti isso muito claramente. Cheguei a ter treinos em Espanha de 45 minutos, quer dizer, ficava assim, o que é que viemos aqui fazer então? Pois. Mas eu estou a falar do último treino da semana antes do jogo, pronto, podia fazer sentido, 45 minutos, uma horinha e tal. Não, estou a falar de treinos a meio da semana em que ias lá 45 minutos e depois ias-te embora e fazias uma vez por semana e fiquei assim um bocado. Eu fico mesmo muito contente por essa resposta, vou ser muito sincero, porque já num dos episódios anteriores que eu tive com o Moncho, e foi um episódio que eu adorei gravar, ele disse muito bem dos treinadores portugueses, elogiou muito o Carlos Lisboa e o Sr. Norberto, e fico muito feliz por também elogiar os treinadores de cá, porque acaba por ser, estes podcasts que tanto eu e o Miguel criamos, acaba por ser também para dar valor ao que é nosso, ao que é nacional, e é ótimo teres dado essa resposta, por isso já agradeço, porque acabaste de levar aqui o episódio. Vasco, deixa-me, já agora, em relação a isso, que estavas a dizer, Mário, como é que os miúdos que tu treinas, e aqui não falando, bem, se calhar até mesmo o pessoal mais velho da equipa de séniores B, eles têm referências no basquete português? Eu pergunto isto porque uma das razões que me levou a querer fazer este podcast, este One on One, foi sentir que havia uma falha, tá? Que era os miúdos não sabiam parte, ou grande parte da história do basquete português, que são os jogadores. Isto acho que é tão simples quanto isto. Tu, se queres ser bom numa área, tu tens que saber, tens que conhecer a história dessa área, tens que saber quem eram neste caso, os jogadores, os treinadores. Os miúdos que tu treinas têm essas referências, ou tu és a referência? E atenção, eu digo isto, se tu fores a referência, acho que é mesmo positivo para eles. Acho que é mesmo positivo para eles terem essa referência. Grave é quando não há referências. Sim, eu concordo contigo um bocadinho. Eu acho que a grande maioria não tem essas referências e não sabe exatamente o que é que se passa a nível nacional e tal. Mas também existem, e normalmente são aqueles que jogam há mais tempo, são os melhores, digamos assim, os melhorzinhos, esses têm referências, sim, sem dúvida, e conhecem a maioria e sabem como é que está a classificação e conhecem os americanos do Sporting, do Benfica e do Porto e não só, e falam da NBA, embora eu acho, pronto, que é um mundo à parte, mas têm essas referências e muitos deles, e pronto, é o que eu te digo, é o que tu estavas a dizer e acho que faz todo o sentido. Têm como uma referência e conhecem a minha história, não só porque eu também já lhes disse 50 vezes, e falo sobre isso e eles têm algumas, mas é uma lacuna de muita gente, sim. Tu se fores a ver, e desculpa Vasco, estar-me aqui a meter, não, ora a segunda parte era tua, mas... eu sou um homem do mundo. Mas grande malta, imagina... da malta que já passou pelo One on One. O Carlos Andrade acho que é uma figura, até pela personalidade dele, que está muito presente ainda, e os miúdos sabem que é o Carlos Andrade. Mas no segundo episódio, por exemplo, ele veio o João Santos. Eu lembro-me de falar com os miúdos que treinei de sub-14 há 3 anos, e o João Santos ainda por cima até acabou a carreira no Algés, e os miúdos do Algés não sabiam quem era o João Santos, meu. Eu pensava, peraí, vocês estão a brincar, meu. Tu falavas no Sérgio Ramos e eles não sabem quem é o Sérgio Ramos. Isso para mim é uma cena com o Pedro Miguel. É grave. Eu trouxe o Pedro Miguel, que para mim se não é o melhor, para mim é o melhor base da história do basquete português. Se calhar para ti não é, mas certamente está entre os melhores. E ninguém sabe quem é o Pedro Miguel, estás a ver? E lá está, eu acho que os miúdos que
treinam contigo, poder ter um treinador que mesmo que eles não conhecessem, passam a conhecer e passa a ser uma referência pela tua história e por teres ido ao europeu e por teres a tua carreira que tens e que ainda estás a ter, acho que pá, em relação a outros miúdos de outras equipas, acho que é uma vantagem que os teus já têm, estás a ver? Acho que é mesmo importante. Sim, também acaba por acontecer o mesmo. Tu diz, Mário, desculpa. Não, eu ia dizer que o facto de nós estávamos a ver que alguns deles não tinham essa ligação ao basquete nacional e essas referências mais antigas, o facto de eu lhes treinar, eles depois também, se calhar, muitos deles passaram a acompanhar um bocadinho mais. Porque sabiam o que é que eu fazia, que era jogador da liga e que jogava, e depois foram ver onde é que eu joguei e quando é que eu joguei e essas coisas todas, e portanto acho que também teve esse aspecto positivo. Eu ia dizer ia completar o que disseste, Miguel, que isto acontece deste lado também, porque acontece muito com jogadores e acontece muito com treinadores, pá, que já foram jogadores ou que não. Por exemplo, o Filipe da Silva, que foi um grande jogador e que agora é capaz de ser, a seguir ao Ricardo Vasconcelos, o treinador português que está mais bem cotado a nível europeu, dentro dos portugueses. Vasconcelos está em Espanha na Liga Endesa Feminina e ele é adjunto de Nanterre na GP Elite em França, e muita gente disse, quem é o Filipe da Silva? O professor Carlos Pinto acontece a mesma coisa, e o professor Carlos Pinto tem quase 50 anos de basquete já. Isto, a meu ver, e nós comentamos isto, e lá está, mais uma vez no grau 2, eu e o Mário ficamos na mesma casa, no mesmo apartamento, e muitas das horas de o pós-aulas eram a comentar isto, era como é que é possível treinadores, e o Mário viu e pode comentar sobre isso, que no grau 2, sei lá, 50% ou 60% dos treinadores tinham menos de 30 anos, menos de 27 anos até, e que não conheciam referências como o Filipe da Silva, se calhar, já não quero chegar tão longe, mas o Miguel Miranda e o Minhava, o próprio professor Carlos Pinto, não conhecem. E eu acho que é uma questão geracional, porque a malta da minha idade, entre os 22, 23, 24, já não têm esse hábito, por exemplo, não tinham muitos colegas, mas não tinham o hábito de ver jogos como eu tinha, aos pavilhões, e que depois, conscientemente ou inconscientemente, vais criando referências. E com treinadores é a mesma coisa, não tentam perceber quem é que está fora, quem é que está dentro. Não sei se mais tu sentes isso também, de uma forma muito geral, sentes isso também no dia-a-dia, hoje em dia. Sim, eu senti, da mesma forma que tu sentiste isso na Covilhã, connosco, comigo, eu também senti isso, e acho que é também um problema. Eu acho que tu não podes estar, seja jogador, seja treinador, seja o que seja, tu não podes estar num meio como o basquetebol e não teres conhecimento, não te digo de tudo, mas mínimo para poderes ter uma conversa e falares de antigas estrelas, de antigas referências. E acho que é um aspecto que é grave, mas que acontece. Claro, e aqui também temos que ver que antigamente, se calhar, eu não sei, agora já estamos a entrar aqui nos caminhos, mas não sei se antigamente não seria mais fácil criar referências por ser uma liga profissional e tinha muito mais mediatismo, muito mais visibilidade, e depois a partir dali 2007, 2008, quando, aliás, foi antes, acho eu, a liga acabou quando? Eu estou 2000 Não, foi de 2008 para 2009. 2008, 2009, ou seja, aí que acabam muitos dos fundos e muita visibilidade que tinha. Eu lembro na altura de ver as finais de 2007, 2008 do Porto e do Alvarense, pavilhões sempre cheios e cheios de publicidades, e o jogo 7 em Ovar, pavilhão completamente a abarrotar e eu comentei isso com o Miguel e com o André outro dia, que eu vi esse jogo nas escadas, na escadaria amarela do pavilhão pelo Chavita, já não havia mais lugares e consegui entrar. Ou seja, acho que também, como a visibilidade baixou, muitos dos miúdos também acabam por não ter, e como a visibilidade da NBA aumentou. Sim, mas também está relacionado com outras questões, até a nível económico no país, e as empresas lá está, deixam de... Sim, claro, deixam de ter apoio. Há cortes e as equipas, sei lá, eu se for numa empresa, começo a pensar 2 vezes onde é que vou meter o meu dinheiro a partir do momento em que as coisas não estão tão bem, não é? Claro. E acho que o basquete pagou muito por isso, mas eu acho que a questão das referências tem a ver também com os próprios hábitos dos miúdos atualmente, das próprias famílias dos miúdos atualmente, porque
eu acho que o meu caso, como é por exemplo o do Mário, se calhar não é um bom exemplo, nós nascemos em famílias ligadas Mexer com uma bola de basquete na mão. Mas eu via colegas meus de equipa em que os fins de semana deles eram passados no Algés a ver jogos, e nós víamos os jogos do Sub-14, do Sub-16, do Sub-18, do Sub-20, das femininas, do sénior. Nós passávamos literalmente o fim de semana inteiro a ver jogos, e essa cena, pelo menos da pouca experiência que tive como treinador, perdeu-se. Os miúdos vão ali, fazem vão para casa e adeus, estás a ver? E eu tem acho que outro que gostam de acompanhar mais. Eu acho que aí, Miguel, e da pouca experiência que tenho, já é 7 ou 8 anos de treinador, o que me apercebi é que o facto dos pais estarem mais presentes na vida desportiva dos filhos e de não haver tanta liberdade desde uma idade jovem, por exemplo, eu aos 11 anos já ia para o treino sozinho e vinha treino sozinho e dizia à minha mãe, quero ficar a ver os jogos, ok, mas depois desenrasca-te e merda para vir para casa, meu. Vem de autocarro, de boleio, como quiseres. Agora o que acontece? É tudo diferente agora. Pois, os meus dizem, pai, quero ficar a ver. Vamos ficar a ver mais 2 horas e depois não estava a apetecer ver um filme no sofá e agora não, anda embora. Ou seja, aí também não há grande controle por parte dos miúdos e acaba sempre por ser um bocado dos pais. É. Mas isso é pão para fazer aqui massa para fazer pão durante semanas. Isso tu podes ver isso também num aspecto positivo. Se os pais agora não largam os miúdos, tu consegues convencer os miúdos a vir ao pavilhão, vem sempre mais 2. Claro, sim. E isso é uma das coisas que nós estamos a tentar fazer aqui no Cabo, que não é fácil porque muitos dos jogos da formação coincidem com jogos da equipa sénior. Não é um problema da associação, é um problema regional mesmo, porque os pavilhões são ocupados por muitas modalidades. E a associação tem que meter os jogos nos horários que tem e muitas vezes coincidem com as equipas séniores, mas sempre que não coincidam, sempre que os jogos do CAP pelo menos não coincidem com os das equipas séniores, nós temos um pavilhão bastante composto. Sim. E isso é algo que nós estamos a tentar fazer e a dinamizar, porque é uma coisa que se tinha perdido. Os miúdos não tinham jogo no fim de semana, desapareciam até segunda-feira. E se tinham jogo, iam ao jogo e desapareciam até segunda-feira. E isso é algo que estamos a tentar mudar e penso que este ano correu bastante bem a esse nível. Nós também tivemos jogos muito interessantes. Este último que nós fizemos, o último jogo que nós fizemos em casa este ano foi contra o Oliveirense e o pavilhão não estava cheio, mas estava muito composto e com muitos miúdos e que acabamos até por ganhar ao Oliveirense e portanto foi um excelente exemplo para os miúdos. Claro, e aqui dentro destes pequenos fenómenos que acontecem nas ilhas, e passando aqui um bocado mais para a formação nos últimos anos, como é que, e tu que vives diretamente essa realidade, como é que explicas que uma equipa da Distrital da Madeira chega às festas de Lisboa e com uma excelente geração, e já tinha perdido 1 ou 2 miúdas para as equipas do continente, chega, ganha, vence e convence, como se costuma dizer, e estamos a falar de miúdas, Miguel, não sei se tens noção, mas que defendem campo inteiro na bola, agressivas, 2 contra 1, salta e troca com uma qualidade muito boa em sub-16, que eu já não vi há alguns anos. Ouvi falar muito dessa equipa, confesso que não vi nada, até porque estamos a falar de uma coisa que eu tenho uma opinião. Mas podemos falar disso depois falamos aqui com o Mário. Não é aqui, depois falamos sobre isso. Não, mas eu ouvi falar muito dessa equipa, malta que viu e que me disse exatamente aquilo que tu estás a dizer. Então, este fenómeno numa associação, numa ilha onde tu já referiste há pouco que jogam sempre contra as mesmas equipas, que estratégias é que são tidas e que são arranjadas por parte dos clubes e a associação para conseguir ter estas equipas a conseguir lutar em seleções distritais e também em campeonatos nacionais, porque o ano passado Francisco Franco, se não estou em erro, em feminino fez campeonato nacional de sub-14 e sub-16 ou sub-16 e fez assim bons resultados. Ganhou sub-14 e fez sub-16, fez segundo ou terceiro. Sim, ou seja, estamos a falar de 2 gerações já não é um acaso, já é realmente aqui trabalho. Como é que explicas este fenómeno? Mas ao Vasco, antes do Mário começar, deixa-me dizer-te que a nível feminino, o Cabo, por exemplo, teve gerações muito fortes a nível nacional. Ou seja, e aqui se calhar também lanço também para o lado do Mário a questão do basquetebol feminino na Madeira ter uma história já não é de agora, não é? O clube Cabo feminino é o clube com mais títulos a nível nacional
de basquete. Mas eu estou a falar a nível de formação. Isso inclui a formação? É só sénior? Formação? Sim, não. Séniors é o clube com mais títulos a nível nacional. Eu digo a nível de formação. Formação existem alguns. Sim, formação existe alguns, sim. E como é que é precisar, mas sei que já ganharam, já fomos campeões. Sim. Como é que é estruturada a associação desta forma para que consigam ter sucesso constante, e não seja só em seleções distritais, mas também a nível de equipas, porque depois obviamente se têm sucesso na formação, acabam depois por ter sucesso e alimentar as equipas séniores da associação, que acaba por ser, presumo que seja o objetivo final e o principal objetivo deste trabalho. Sim, o objetivo tem que ser esse, tem que ser mantê-los o maior número de anos possível e fazer com que eles tenham as capacidades e as condições para integrar as equipas séniores. Acho que isso faz parte, tem que fazer parte de um clube que é considerado clube de formação, não é? Obviamente não é só isso que importa, mas isso é uma das coisas que tem que ser ter em conta e que importa. O que é que a associação faz? O que é que os clubes fazem? A verdade é que a competição pode não ser muita, não vê. É treinar bem e muito. Sim, treinam bem, treinam com condições muito, saem daqui quando podem. Este grupo que ganhou as festas em Albufeira é um grupo que está há muitos anos junto, é um grupo que treina há muitos anos e obviamente chegou ali a um momento e consegui estar a um nível da vitória, sendo que em anos anteriores não ganhou, mas acho que foi à final e teve ali prestações também muito boas. Mas ao nível feminino, a Madeira sempre teve grandes referências. São imensos os exemplos ao nível feminino de jogadoras madeirenses na seleção, por exemplo, ou em equipas campeãs, não só na Madeira, mas em equipas campeãs fora já. Temos jogadores madeirenses que foram campeões pelos Lombos e ganharam taças pelos Lombos e ganharam no Olivás e entre outros. Temos imensas referências. Ao nível masculino ainda há trabalho por fazer. Mas acreditas que é possível? E se sim, qual é que achas que é o caminho? Já que o feminino está tão bem encaminhado, qual é que passará por ser o caminho do masculino? Eu acho que o que está a acontecer agora no Cabo, acho que é o exemplo que tem que ser seguido por mais clubes. Nós neste momento passamos num período de 3, 4 anos, passamos de muito poucos atletas sub-14, por exemplo, e sub-16, e de não termos equipa de sub-18, para este ano tínhamos 3 equipas de sub-16, 3 equipas de sub-14, 2 de sub-16, 2 de sub-18 e uma sénior B, uma equipa B. Portanto, ao nível da massa humana, dos miúdos, dos jogadores, quanto maior for a tua base, em número, digo, maior é a probabilidade, se trabalhares bem, e isso é algo que nós sem dúvida estamos a fazer. Acho que o corpo técnico do CAB ao nível da formação é de excelência, é do melhor que o CAB teve nos últimos anos, falo ao nível do masculino e do feminino. Ainda ontem tivemos uma reunião desses 4 treinadores, porque são 4 os treinadores que estão desde o sub-14 ao sub-18 e sub-19 no feminino, aqui no CAB, e estava-lhes a dizer isso. Eu acho que tomara todos os clubes pudessem ter os 4 treinadores que estes miúdos todos têm. Nós temos ao nível por mim, este ano, pelas minhas mãos, passaram 40 e poucos miúdos, e pelo treinador de sub-14, que também é de sub-16 equipa B, passaram 60 e tal. Portanto, obviamente que há jogadores aí que coincidem, mas ter uma maior base, acho que é por onde passa o possível sucesso no futuro dos masculinos. Digo sucesso simplesmente ter 2 ou 3 jogadores a chegar ao chão. Sim, pois era essa a questão que eu tinha a colocar, era o sucesso depois de um clube, e acho que é aqui que muitos clubes hoje em dia se equivocam, e muitos treinadores, que medem o sucesso por, muitas vezes, já falamos isto muitas vezes, das campeonites, de se ganha um campeonato A ou um campeonato B,
mas acaba por ser também, se calhar, aqui aí nas ilhas, o sucesso passa por, se calhar, conseguires pôr 2 ou 3 atletas da formação por ano, ou de 3 em 3 anos, a fazer banco na liga, minutos na liga, conseguir que eles saiam para outros clubes dentro da liga ou até fora do país. Acaba por ser esse também o vosso processo de construção de um atleta, certo? Sim, sem dúvida. Esse é sem dúvida, e foi isso o que o clube, de certa forma, me pediu, é manter ter o maior número de jogadores, manter o maior número de jogadores, dar-lhes, obviamente, condições e qualidade de treino para reunir o maior número de jogadores em sub-18 com a possibilidade de integrar as equipas séniores. Acho que esse é que passa esse é o sucesso de um clube formador, é esse. E se não integrarem a nossa equipa sénior, se forem estudar para fora e integrarem outras equipas, seja numa Pro-Liga, que depois, mais tarde, o facto de chegarem a ser jogadores séniores tem que ser visto como sucesso. E esse é, sem dúvida, eu quero mesmo, e essa é a minha ambição enquanto treinador de formação, que mais jogadores tenham a possibilidade de vivenciar aquilo que eu vivi. Eu não digo ganharem, serem campeões, de ganhar isto ou aquilo, não, mas porque não é fácil viver do basquete como jogador português na Liga, aqui em Portugal, digo, não é fácil, e por isso não é fácil fazer disto uma profissão, e eu tive essa felicidade, e eu quero mesmo, e falo mesmo do coração, eu quero mesmo que mais gente tenha a possibilidade, e se puderem ser madeirenses, e se puderem ser do Cabo, melhor. Ainda melhor para ti, claro. E aqui, o que é que tu achas, já que estamos aqui dentro da formação dentro da Associação da Madeira, tendo em conta o quadro competitivo que se vive nas ilhas hoje em dia, o que é que tu achas que poderiam ser mudanças positivas para esses mesmos quadros competitivos e por onde é que poderá passar nos próximos anos? Por exemplo, fala-se agora na criação em sub-18, sub-19, de criação de campeonato nacional desde o início, seja zonal, zona sul e zona norte. Achas que poderá passar também por as ilhas terem um apoio extra, integrarem logo? Porque eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. A melhor equipa da Madeira... Isso acontece no handball e no futebol. Sim, pois era isso que eu ia dizer. Exatamente. Ou seja, terem esse apoio do governo, porque se sabe que há esse apoio para o desporto do governo, de integrarem logo campeonatos nacionais. Achas que passa por aí as primeiras equipas sub-18 e sénior pré-competição a entrarem nesses campeonatos e depois a formação a ter também outros quadros competitivos? Sim, sem dúvida. Isso a ter acontecido. Por exemplo, este ano, eu vou-te dizer qual foi a realidade do escalão de sub-18 aqui na Madeira. Nós tínhamos 3 equipas, sendo que 2 eram nossas. Pois. E a outra equipa era a Francisco Franco. Pois. E, portanto, tu imagina o que é, por exemplo, a minha motivação que é, no escalão de sub-18, uma semana jogo contra a Francisco Franco com a equipa A. No fim de semana seguinte jogo contra a Francisco Franco com a equipa B. E no outro fim de semana jogo Cabo A, Cabo B. E, portanto, imagina o que é também, se para mim é isto, imagina para os miúdos, é a mesma coisa ou pior. Porque depois também não posso transparecer isso e tenho que estar sempre em cima a dizer que isto é a nossa realidade e nós vamos estar aqui. Não é só mais um jogo, mas é um jogo para fazer coisas novas e tentar o máximo possível. Agora, sendo esta a nossa realidade, uma situação de campeonato nacional o ano todo, imagina, é que nós jogamos contra um clube diferente e numa situação de campeonato nacional o ano todo nós jogaríamos contra 20. Uhum. Claro. Aqui também... Isso passaria por aí, sim, passaria por aí. A minha questão passa por quê? Passa por falar nisso, porque dos quadros competitivos, porque eu este ano saí de uma realidade ótima de basquete, a Associação do Porto, onde temos só em Gaia 6 ou 7 clubes e no distrito todo quase 40 clubes, para ir para Santarém, onde também vivenciei que tu vivenciaste, tínhamos 3 equipas, jogávamos contra o Santarém uma semana, depois folgávamos 2 semanas, depois jogávamos com a Chamusca, depois folgávamos 2 semanas, depois jogávamos com a seleção distrital sub-16 de Santarém, que se estava a preparar para as festas. Ou seja, nós no espaço de 3 meses fizemos 6 jogos em que 2 deles foram competitivos, mas já está, nós temos essa benesse em relação a vocês, que é, ok, não, isto é um processo que nós temos que passar para depois jogar puramente contra o Leiria, puramente contra Alentejo, e depois vamos para o Campeonato Nacional. Ou seja, nós conseguimos dar essa mais-valia aos miúdos, e sinto que vocês nas ilhas têm mais dificuldade nesse sentido, porque sentem-se um bocado ali encurralados, não é? Encurralados e que não podem fazer grande coisa.
Em relação aos quadros competitivos de formação, sem ser pré-competição de sub-18, sub-19, o que é que poderá mudar nos próximos anos, a teu ver? Se fosses tu, imagina que agora tens o comando da ABM, o que é que tu mudavas a nível de quadros competitivos para tentar tirar o máximo da formação da Madeira? Não é uma situação fácil, a ABM também não está numa situação fácil a esse nível. O que eu acho que a ABM poderia e deveria fazer era, nós temos filiados na ABM, são à volta de 20 e tal clubes. Portanto, são 20 e tal clubes que têm um poder de decisão em relação às situações do basquete regional. No entanto, desses 20 e tal, são 6 ou 7 que têm basquete, que têm equipas de basquete. Portanto, para tu veres aqui, é uma coisa que não faz muito sentido, não é? E equipas que têm os escalões todos, clubes, aliás, que têm os escalões todos, eu acho que só o Cabo é que tem. Portanto, eu acho que é preciso arranjar e exigir a estes clubes todos que estão filiados na associação, exigir que pelo menos mini-basket tenham e que depois, a partir daí, vão subindo. Os miúdos existem. Pois, é só preciso buscá-los, estão aí. É só preciso buscá-los. Preciso buscá-los. Onde é que eles estão? Estão nas escolas, talvez, se calhar fazer protocolos com escolas. O CAP tem, por exemplo, tem 2 núcleos. E se calhar não precisa. Claro. Entre aspas. Faz todo o sentido ter, e não é porque os outros não têm que a gente não há de ter, embora não precisando, digamos assim, porque temos os atletas suficientes e temos os escalões todos. Os outros clubes têm que, acho que faz sentido, acho que tem que ser exigido, acho que deveria ser exigido isso. Ou seja, a teu ver, antes sequer de se tocar nos quadros competitivos, passa muito por pegar na base, criar uma base maior para depois começar a construir e daqui a 5, 6 anos começar a pensar num quadro competitivo mais... Porque assim, eu ponho-me a pensar, se as equipas já são competitivas, principalmente as femininas neste caso, já são competitivas ao ponto de chegarem ao campeonato nacional e terem sucesso, com a realidade que é hoje, eu imagino se tivesses um campeonato com 7 ou 8 equipas a 2 voltas, que são 12 jornadas, era um caso sério a ABM no país passado 2, 3 anos. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse vai ser sempre o nosso problema, e mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, mesmo sem equipas, elas tiveram o sucesso que tiveram, imagina, sim, sem dúvida, imagina. E depois não só, atenção, isso do sucesso a curto prazo e serem campeões dos 16, isso é tudo muito bom. Eu quero e preciso ver, e vamos ver, é se essas que são agora campeãs e que ganharam em Albufeira e que foram campeãs nacionais de sub-16 e vice-campeãs de sub-14 ou uma coisa assim. E quero ver depois quantas dessas vão chegar séniores, claro. Às séniores. Pois, vão-se perdendo pelo caminho. Depois, aqui, mas sentes que o facto de, antes de terminar, porque é uma coisa que já quando eu falo com treinadores dos Açores, que sinto muito essa, que é quando os atletas saltam da formação para a competição, ou seja, chegam ali a sub-18, sub-19 e têm que saltar para a faculdade e saem da ilha e se deparam com esta nova realidade que é o continente, e eu conhecendo muita malta dos Açores, há este choque de realidade de chegar, por exemplo, a Lisboa ou ao Porto e ter aqui uma grande cidade e ter muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, que depois o foco não é o melhor em relação ao basquete e acabam por se perder muitos deles. Sim, isso acontece muito aqui, sim, isso também acontece muito. Parece que passas 10 anos a formá-los e depois eles vão embora e desaparecem. Isso depois tem a ver com as motivações deles, e se tu reparares, eu acho que aqui há uns tempos, não sei se foi na tua entrevista com o Miranda, eu acho que ele falou disso, se não foi ele, eu ouvi isto em algum sítio. A verdade é que a realidade do basquete, e já há pouco eu estava a dizer, não é muito fácil ser profissional de basquete. E portanto, também, ou tu gostas muito e contra tudo e contra todos vais aos treinos todos e aplicas-te e mesmo quando vais para a universidade continuas a jogar e continuas a estar, ou também tens sempre aquela pressão dos pais que te dizem claro, que tens que fazer isto e aquilo. Eu entrei na universidade com 18 anos
E fui fazendo. Eu fui fazendo. Eu não tive, da parte dos meus pais, eu não tive aquela obrigação e a verdade é que ainda não fiz. Estamos no mesmo barco, não te preocupes. Há 20 anos. Estamos Não, no mesmo barco. mas pronto, faltam-me 2 cadeiras, mas fui fazendo, estás a perceber? Enquanto tu tens, é porque o curso tu podes sempre tirar depois de acabar. O basquete tu tens estes 15, 20 anos e depois acaba. E se tu conseguires conciliar, perfeito. Mas para conseguir conciliar, tu tens de gostar muito e tens de fazer compromisso e tens que... Tal sacrifício que nós falamos há bocado. Tens que fazer sacrifícios, exatamente. Claro. Aqui só para fechar, e porque é uma pergunta que eu costumo fazer e que o Miguel falou antes de fecharmos a primeira parte, que é não só dicas que poderás dar a jogadores... Estava a ver que me ias deixar pendurado. Não só dicas que podes dar a jogadores que querem seguir este caminho para o profissionalismo, mas depois também fazer aqui um paralelismo que acho que acaba por ser o mesmo para treinadores que querem seguir o basquete como profissão, porque eu não sei se tens essa noção ou se vocês têm essa noção, mas da minha geração nós somos pelo menos entre 10 a 15 treinadores que começamos a olhar para isto de uma forma mais séria. Eu tive a sorte este ano de poder realmente viver do basquete, só ser profissional, e é como quando se gosta, agora não se quer largar, não é? Isto é muito bonito, depois não se quer largar. Que tipo de conselhos é que podes dar aos jogadores e aos treinadores jovens que querem seguir esta carreira? Eu enquanto jogador, eu acho que um dos aspectos que foram fundamentais no meu sucesso, digamos assim, foi ser paciente. Eu costumo dizer que eu agradeço. Isto pode parecer injusto para os treinadores, para os bons treinadores que tive na formação, mas eu costumo dizer que mas tive mais motivação, ou ganhei mais motivação com os maus treinadores que tive, com aqueles que achavam que eu não ia ser jogador porque era pequeno, por exemplo, com aqueles que ponham os amigos e os sobrinhos e não sei o que a jogar, e esse tipo de situações que esses treinadores me puseram, nesse tipo de situações, eu motivei-me com isso. Eu de certa forma quis provar que tinha essa capacidade, e portanto eu acho que a perseverança, a paciência, a própria paciência que eu tive durante 3, 4 anos quando cheguei a seniors e não jogava, eu acho que hoje em dia é um problema dos miúdos, sem dúvida, e acho que se ultrapassarem essas situações e se mantiverem o foco sempre e porque o momento há de chegar e estiverem preparados nesse momento, eu acho que podem e devem lutar pelos vossos objetivos. Enquanto treinador, é treinar, e acho que tu não te deves importar muito onde é que estás a treinar. Acho que há muitos treinadores que acham que ser treinador é só treinar séniores ou sub-18 ou competição mais lá em cima e tal. Acho que tu podes desfrutar de treinar sub-14, treinar os miúdos, estar com eles, dar-lhes as pequenas coisas. Acho que tu podes desfrutar também muito disso. Eu não digo que seja para todos. Atenção, eu não digo que seja para todos. Eu ia dizer isso, eu acho que há treinadores mais, sei lá, que têm mais aptidão para treinar a formação e outros para sénior, claramente, e isso não faz de uns melhores e de outros piores. Claro. Acho que há treinadores de formação... São todos importantes, até se calhar os de formação são os mais mais importantes, claro. Não é se calhar, são mesmo, porque sem os de formação, os de competição não fazem nada. Sem bons treinadores de formação, tu chegas à competição, e eu senti isto, por isso é que eu te quis fazer esta pergunta, porque eu senti isto ano passado, quando estava a trabalhar com o Miguel, em que nós tínhamos jogadores de sub-18 que chegavam à nossa equipa, e nós tínhamos que lhes ensinar o que era o lado da ajuda e o lado da bola. Não cabe na cabeça de ninguém ter que perder. Eu tive uma conversa de 1h30 com o Miguel a semana passada e nós falamos sobre isso, e de facto não cabe na cabeça de ninguém. Não se pode perder 10 minutos numa equipa de competição ou 15 minutos de um treino ou preparar um jogo sobre isto. Acho brutal. Imagina, nós temos conversas sobre basquete nos nossos podcasts, mas acho brutal, tipo, imagina, o Mário e o Miguel Miranda, duas das maiores figuras do basquete português, não só dos últimos anos, mas da história do basquete português.
Bora aí só falar 1h30 sobre, sei lá, ajudas, sobre... Falamos de basquete, 1h30 de basquete. Quando se é treinador, ganha-se este hábito muito facilmente. Para mais gente saber o que é que vocês falavam entre vocês os dois. Meu. Mas isso é uma coisa que se vai criando. Eu senti isso agora nos últimos anos, porque como nós falamos de basquete, depois entramos aqui por questões mais técnicas e táticas e o que é que farias tu, o que é que não farias, e aconteceu-me isto, e aconteceu aquilo. Eu comecei a falar muito mais de basquete quando comecei a ser treinador. Não sei porquê, porque já quando era jogador gostava de falar de basquete, mas quando fui treinador, quando comecei a ser treinador e comecei a querer ouvir o que é que os outros faziam e como é que faziam, e para ver se aqui nós queremos sempre ser comparados ou comparar, nem que seja para perceber se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. E começamos a falar muito mais sobre basquete, e acho que há muita gente que fala sobre basquete agora com os Zooms e com não sei o que, com a pandemia isto veio ajudar. E vemos aí muitos projetos, e ainda bem que os vemos, para falar de basquete. Mas não há dúvida que nesses momentos, nesses que seja 10, 15, seja 20 minutos que tu tens com um treinador e que falas de uma experiência ou daquela, tu aprendes sempre qualquer coisinha que depois vai ser importante para ti. E há alguma coisinha que tu não estavas ali estavas a tentar perceber e não estavas a conseguir, e depois com ele, por exemplo, essa conversa que tive com o Miranda disse-me nessa hora e meia, nós falamos um bocadinho, e ele falou-me que nós que jogamos ao mais alto nível, eu fiz 20 épocas enquanto sénior, e tu quando és sénior, tu queres é rendimento, tu queres é performance, tu queres é ganhar tudo. E lembras-te daquela agressividade que eu estava a dizer no início, que senti alguma dificuldade no início, e só 3 anos depois, à conversa com ele, é que percebi que poderia vir daí. Ele é que me disse, mas tu tiveste 20 anos a querer ganhar, a querer jogar, tu vais treinar a formação, obviamente, e o que acontecia era que aquilo que eu dizia aos miúdos, calma, estamos aqui a competir, obviamente que queremos ganhar, mas o importante é formar, é fazer as coisas bem, e muitas vezes eu dizia uma coisa, mas depois dava por mim aos berros no jogo, que não fazia sentido aquilo que eu estava a dizer, claro, e aquilo que eu estava a fazer. E só 3 anos depois, à conversa com ele, é que eu, se calhar, nessa primeira fase, essa foi a minha dificuldade. Fui fazer a transição, que há pouco me estavas a perguntar, de jogador para treinador. E o facto de eu ter continuado a jogar enquanto comecei a ser treinador, também, se calhar, às vezes, do treino da tarde, levava um bocadinho para o treino da noite, dos miúdos, essa maneira de ser e de estar. Claro. E exatamente essa competição, e portanto, para tu veres, uma conversa 3 anos depois é que eu descobri uma coisa que se estava a passar comigo. Muito bem, Mário. Antes de fechar, quero só agradecer também à Hoopers, já que me agradeceram no início, agora agradeço de volta, por terem alinhado neste projeto novo, porque realmente a partilha, e nós somos 2 podcasts de partilha, a partilha com os outros tem que ser mandatória hoje em dia no nosso basquete em Portugal, e temos que ter mais projetos, mais coisas a falar sobre basquete, porque acho que também é o caminho para começarmos a ter mais visibilidade e a começarmos a ter melhores treinadores e mais treinadores, porque vamos gostar de ser. Portanto, quem nos está a ouvir e quem aguentou esta hora e meia de conversa de basquete pura e dura, não se esqueçam de seguir as páginas da Hoopers nas redes sociais, as páginas do Coach Vasco nas redes sociais, de partilhar os podcasts, eu não me farto dizer isto, eu pareço um youtuber, mas não me importa, partilhar, subscrever, partilhar os sininhos, ligar o que seja, porque quanto mais pessoas nós chegarmos, mais estas conversas têm significado para mais gente, que acho que é o grande objetivo das coisas. E por último, Mário, agradecer-te mais uma vez por teres alinhado. É isso, Mário, obrigado. Alinhado. Porque depois de me conheceres no grau 2 e perceberes que eu era um bocado, depois de me conheceres no grau 2 e perceberes que eu era um bocado alucinado da cabeça, pá, mesmo assim aceitares o convite de vir cá e partilhar a tua história. Ele veio por minha Nunca pensei que fosse dizer isto, mas estou a sentir saudades desse grau 2, passamos momentos muito foi intenso, digamos assim. Foi intenso, mas foi muito bom. Mário, obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado.